tudo bom? Hoje vamos para mais uma aula de correção de exercícios. Hoje, então, correção dos exercícios das páginas 279, 282, 83 e 86 do livro 2. Né? Então, na página 279, ele pede, né? Em equipe, leia a afirmação a seguir e responda as questões propostas. Obviamente, não dá para fazer em equipe, né? Mas vamos lá. Um bebê, logo após o nascimento, chora com bastante força. Isso faz com que os pulmões se encham de ar. É possível afirmar que o bebê está respirando pela primeira vez? Então, dentro da barriga, né, o bebê está imerso no líquido amniótico. Então, lá não tem ar, né, a atmosfera para ele respirar. Então, ele não está respirando dentro da barriga. Mas sim, quando ele sai do útero, né, e vem para fora, a primeira vez que ele respira, né, que ele inala ar, é quando ele sai do útero. E antes, né, a troca gasosa é feita pelo sangue da mãe. O sangue do bebê e da mãe não se misturam não se misturam, tá? Mas só que eles conseguem trocar gases entre si. Então, o gás carbônico produzido pelo bebê vai para o sangue da mãe e lá no pulmão dela que vai fazer a troca gasosa. Já o oxigênio que ela absorve, ela passa para o bebê também. Então, é a mãe quem fornece, né, oxigênio para o bebê e tira o gás carbônico proveniente do metabolismo dele, tá bom? E B, será que as células que formam o corpo do bebê já realizavam a respiração celular antes dele nascer? Claro, né? Até mesmo as células que deram origem ao bebê, o espermatozoide e óvulo, já fazem respiração celular, porque elas têm mitocôndrias, tá bom? E todas as células do bebê, desde que ele o zigoto, uma célula vai se dividindo e vai se formando, todas as células têm mitocôndrias e fazem respiração celular. E tem que fazer respiração celular para a célula poder conseguir produzir energia para o bebê poder crescer. Então a respiração celular está acontecendo o tempo todo. Então por isso que ele precisa de oxigênio, né, que é fornecido pela mãe, e ele produz, o bebê, né, durante a gestação produz gás carbônico, porque ele está fazendo um metabolismo nas mitocôndrias e produzindo esse gás carbônico, tá bom? Na página 282 tem um texto falando sobre transplante de órgãos, né, falando sobre essa questão. Então, tem que ler e responder as questões. Então, a primeira pergunta, ele diz: quando é necessário fazer um transplante de pulmão? Então, quando a pessoa tem, né, o paciente, um prejuízo grave e irreversível, ou seja, não adianta tomar medicação, fazer algum tipo de coisa, né, e a pessoa precisa, então, desse pulmão novo, né. E qual as características necessárias para ser um receptor ou um doador? Né? Para você ser um receptor de órgão, você tem que estar escrito na lista de espera. Então, você tem que ter o seu problema diagnosticado e tem que entrar lá na lista de espera porque o seu problema é grave o suficiente para você precisar do transplante. E para você ser doador, você tem que avisar a sua família, né? E que você quer ser doador. Então, só pode ser doador de pulmão, no caso, a pessoa que veio a óbito, né, que faleceu, mas ela precisa ter o pulmão saudável. Não adianta também ela ter algum problema no pulmão dela, tá bom? E 3. Quais as principais doenças que ocasionam a necessidade de um transplante de pulmão? Então, são essas doenças aqui, ó: fibrose pulmonar primária ou secundária, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquiectasias, hipertensão pulmonar e fibrose cística. Então, a fibrose é como o pulmão ele vai ficando cheio de cicatrizes e vai perdendo a função dele, né? E a doença obstrutiva crônica, o pulmão ele produz uma secreção que é o tempo todo jogada, né, dos bronquíolos para os brônquios, traqueia, e cai aqui na garganta, né?
Então ele está o tempo todo liberando esse muco, mas tem gente que não consegue fazer esse muco subir, produzido pelos pulmões, e ela literalmente se afoga nos próprios fluidos, né? Na própria secreção do pulmão, tá bom? Já na página 283 tem um esqueminha aqui mostrando, né, a respiração, os órgãos, né, e a respiração como ocorre. E ele fala: observe no esquema a seguir o funcionamento dos processos mecânicos de inspiração e expiração. Em seguida, responda as questões em seu caderno. Então, na letra A, ele pergunta, né? Indique qual dos esquemas representa a inspiração e qual representa a expiração. Inspiração é quando você inala o ar e expiração quando você exala o ar. Então, a entrada de ar está acontecendo no A, certo? Estava escrito ali em verdinho, né? Uma seta verde, entrada de ar, e B, saída de ar. Então, A, inspiração, e B, expiração, tá? Ainda continuando na página 283, no exercício 1, na letra B, ele pergunta: com base nos esquemas e em seus conhecimentos, o que faz o ar entrar e sair dos pulmões? Então, quando você inspira, né? O que acontece? O seu diafragma contrai, ou seja, é um músculo que está embaixo dos seus pulmões, ele se contrai, ele faz o quê? Então, o pulmão expandir, e os músculos acessórios também, intercostais, né? Ajudam nisso. O pulmão expande, então a pressão interna dele diminui e o ar entra, tá? E aí, na expiração, o diafragma relaxa, né? Então o seu pulmão diminui de tamanho, a pressão interna aumenta e faz com que o ar saia, tá? Então, por exemplo, quando você vai inspirar o ar, você precisa, a gente respira, né? Automaticamente, mas quando você força essa inspiração, você faz uma força, né, para inalar o ar. Por quê? Você tem que contrair o diafragma, certo? E para exalar o ar é só você deixar soltar, né? E o diafragma relaxa e o ar sai naturalmente, né? C. Descreva qual é a função da respiração mecânica para que ocorram as trocas gasosas no organismo. Então, a respiração mecânica, né, é a ação dos músculos, né, que vai fazer o quê? O ar rico em oxigênio vai entrar no pulmão, né, e vai ser absorvido no sangue, né, vai ser feita a hematose, e o gás carbônico produzido, né, do nosso corpo vai sair do sangue para os alvéolos e depois vai sair, né, quando a gente exala o ar. Tá? Então entra ar rico em oxigênio e sai ar rico em gás carbônico, tá bom? E 2. Qual etapa da respiração é prejudicial para uma pessoa que tenha sofrido lesões nos alvéolos pulmonares? Se ela sofreu lesão nos alvéolos pulmonares, é o pior tipo de lesão possível que ela poderia sofrer, né? Porque a troca gasosa que vai ser prejudicada, porque a troca gasosa é feita nos alvéolos pulmonares, tá? Então é lá que o oxigênio, né, os capilares que ficam em volta dos alvéolos vão fazer com que o gás carbônico saia do sangue e o oxigênio seja absorvido. Então ela vai ter uma dificuldade na troca gasosa, tá? Na página 283, no exercício 3, ele pede para completar o esquema a seguir, tanto o trajeto percorrido pelo ar durante a expiração, né? Então, primeiro, o ar entra pela cavidade nasal, certo? Ele passa aqui pela faringe, depois pela laringe, que é aquela parte compartilhada entre o sistema respiratório e o sistema digestório, ou seja, fica aqui na garganta, a laringe, né? Depois a traqueia, né? Que é aquele tubo cartilaginoso que vai descer em direção aos pulmões. Quando a traqueia se ramifica em 2 brônquios, ou seja, um brônquio vai para o pulmão direito, outro para o pulmão esquerdo. Esses brônquios dentro dos pulmões se ramificam em bronquíolos e na ponta desses bronquíolos temos os alvéolos pulmonares, que é onde vai ocorrer a troca gasosa, tá bom? E no 4, ele pede para elaborar um esquema semelhante ao do exercício 3 para mostrar o trajeto do ar durante a expiração, ou seja,
é o mesmo caminho, só que o contrário, né? Então, na inspiração, vai começar pelos alvéolos, depois bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe e, por fim, as cavidades nasais. Então, o mesmo caminho de entrada, o mesmo caminho de saída, tá bom? Na página 286, ele pede para você ficar com a postura correta na cadeira, ou seja, você tem que sentar, ficar com o tronco reto, né? Colocar uma mão no abdômen e outra no tórax. Inspirar lentamente, deixando o ar preencher os pulmões, ou seja, deixa o ar entrar. Depois prender a respiração por um tempo e depois expirar lentamente. E no seu caderno responder as perguntas propostas, tá? E na A, ele pede para descrever os movimentos que ocorrem no tórax e no abdômen relacionado aos mecanismos de inspiração e respiração. Então, quando você inala o ar, né, uma mão no tórax e outra no abdômen, você vai perceber que eles se expandem. Por quê? O pulmão aumenta de tamanho com a entrada do ar, certo? E depois, com a saída do ar, ele se contrai, certo? O tórax e o abdômen se contraem. E não só é o tórax que mexe, como o abdômen também mexe, porque existe um músculo, né, que faz o controle, né, dessa expansão. O diafragma, né, ele faz o controle. Então, ele se movimentando, ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal e por isso que ele mexe o abdômen enquanto a gente está respirando, tá? E você pratica a respiração diafragmática por quê? Todos nós praticamos. Por quê? Ocorre a contração e relaxamento do diafragma. Eles quem controlam a nossa respiração. Se não fosse isso, né, o que seria? A gente teria muita dificuldade de respirar, porque o diafragma é o principal controlador da respiração, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso nessa nossa aula de correção de exercícios. Como sempre, curtam lá o post e comentem qualquer dúvida que vocês tenham e a gente se vê na live, tá bom? Até a nossa próxima aula.